Bela, e falando em educação, né? Tu começou a empreender muito cedo. Com 14 anos já tinha empresa e seguiu aí loucamente, empreendendo, trabalhando e sendo muito bem sucedida. E no ano passado, você se formou em filosofia. E o que eu mais vejo hoje em dia é que as pessoas, quando começam a ter algum sucesso, elas pensam, faculdade não vai me servir pra nada. Pra que eu vou fazer uma faculdade? Então, por que você decidiu fazer faculdade? E o que ela te trouxe também pra tua vida? Eu me formei em mídias sociais pela Belas Artes, que é uma graduação tecnológica, ou seja, é de 2 anos. É tipo um Tecnólogo, combozão. né? Não, é é graduação graduação. Eu tecnológica. posso fazer Perdão. mestrado, Tá. doutorado, posso fazer tudo. E eu me formei antes de engravidar do Léo, e aí eu fiz uma pós-graduação em filosofia. Eu sou muito a favor de educação formal. Esses dias o Lua tava me xingando, porque eu falei, amor, e se eu começasse um mestrado, tipo, no ano que vem, ou no meio desse ano? Porque eu queria fazer um mestrado em administração pra poder, no futuro, talvez, tipo, lecionar. Tem mestrado, eu acho que da FGV, que é internacional também. Então, você poderia, tipo, dar aula em Harvard, sabe? Assim, se tivesse alguma oportunidade e tal. Porque pra dar aula em ensino formal, você precisa ter um mestrado, né? E aí, eu tava, e se eu fizesse um mestrado? Sei lá, talvez eu não use, mas eu sou muito a favor. Porque se você tem acesso à educação formal, por que não fazer? Entende? Eu sei que, não te prepara para o mundo do trabalho. Mas um curso objetivo talvez me gere muito mais resultado. Mas o diploma hoje em dia não é mais garantia de nada. Tá bom, mas se você tem o acesso, se você tem o tempo. Porque essa pós-graduação eu fiz com 2 filhos bebês. O Léo tinha 2 anos e pouquinho, e a Maia tinha, tipo, 4 meses. E foi um ano e meio, quase 1 ano e meio mais 6 meses de TCC, né? Que eu fiz da pós. Então, eu não tinha tempo, mas eu estudava 2 a 2 horas e meia por dia, de noite, depois que eles dormiam. Então, eu tinha o acesso e eu arranjei um tempo porque eu queria muito. Eu gosto muito de estudar. E eu acho que isso é um grande trunfo em estar sempre à frente. É querer sempre saber coisas novas e aprender coisas novas. E eu acho que quanto mais a gente estuda, eu digo estudo formal também, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco. Eu acho que quem não parte pra esse mundo acha que sabe muito. E pode até saber muito, mas não sabe Às vezes tudo. passa de idiota, né? Passa de idiota. E eu... agora eu vou falar uma coisa terrível, mas assim, é o que eu mais vejo no ensino de inglês. A pessoa dizendo que criou um método. Eu inventei um método. Inventei. A sala... E é revolucionário. Eu digo, Crashing 1970. Eu só fico assim, anos 70, meu amor. Então eu acho assim, falta essa humildadezinha, sabe? De tu pegar e estudar e pra não passar vergonha daqui a pouco também, sabe? E não só pra isso, pra aprender também, aprender a pesquisar, aprender a se apresentar. A gente aprende muito, né? Eu também sou super a favor, mas eu tinha essa curiosidade, porque tu já tinha um sucesso, inclusive financeiro, foi lá, não, eu vou estudar. Então te trouxe tudo isso. É porque eu acho o lado acadêmico muito louvável, muito honroso, assim. Se eu não fosse do digital, se meu caminho fosse diferente, provavelmente eu iria para um lado acadêmico. Provavelmente eu ia querer fazer uma faculdade, ou MBA, ou mestrado fora, ia querer ser pesquisadora, ou psicóloga, ou tipo, sabe, para literatura. Eu iria para esse outro lado, porque estudar para mim me dá... Eu amo. Prazer, eu também. Por exemplo, eu tô fazendo um curso sobre dependência emocional e coisa e tal. E o Luan também está fazendo. E aí, tá o Luan fazendo dele, chega pra mim e fala, amor, isso, as coisas que ele viu. E eu só consigo assistir se eu faço todo um mapa de estudo com o meu arquivo, do estudo com cada ícone, com as coisas desenhadas. Tipo assim, eu gosto de estudar, de ver a parada e anotar. Eu tenho podcasts, aí eu tenho o meu esquema de estudo do podcast, sabe? Então eu gosto, eu gosto, porque pra mim facilita pra depois eu ensinar e ajudar as pessoas. Então, a educação pra mim sempre foi uma prioridade. E eu acho que sempre vai ser. E eu acho uma grande hipocrisia de pessoas que estão no ramo de educação desdenhando de educação, sabe? Então, isso é o que eu falei, inclusive, no vídeo, né? A galera, muita gente do marketing digital, bate no peito pra falar que não tem graduação nenhuma. E aí você fala, se você não teve acesso e mesmo assim construiu uma vida muito legal e coisa e tal, é um caminho. Mas você bater no peito e falar, larguei a faculdade, às vezes é mó playboy, sabe? Que teve acesso à faculdade e largou, porque o Zuckerberg largou. Pô, vai largar... E uma oportunidade que muita gente não teve e queria ter. Né? Exato. E desdenha da educação pra depois falar de educação. Não faz sentido pra mim. Então, a educação pra mim é válido de qualquer forma. Se você quer uma educação mais direcional, que profissionalize, provavelmente o lado acadêmico não vai ser a melhor opção do mundo, porque às vezes é muito caro, às vezes você não tem acesso, é muito caro. Não necessariamente, hoje não tem faculdade pra te formar em gestão de tráfego, por exemplo.
Mas tem curso de gente muito boa que te forma no gestor de tráfego e você tem uma nova profissão. Então, às vezes não tem nem a opção de você ir Exato. pelo lado acadêmico, formal, né? É porque eu acho que as carreiras, elas estão indo mais rápido do que as faculdades, né? Vamos dizer assim. Eu tava eu participei de uma entrevista pra pesquisa de doutorado de um ex-professor meu, da faculdade. E ele que me inspirou nessa coisa do mestrado que eu queria, e ele falou, faz, cara, e tal. Aí eu falei, eu sou louca, hein? Tu não me empurra que eu sou louca, hein? Quero escrever outro livro, fazer um mestrado. E aí, eu tava conversando com ele sobre isso, essas profissões do futuro, que hoje não tem, né? Educação formal sobre profissões do futuro. Ainda não. Ainda não. Se Deus quiser, eu crio isso. Eu queria muito. Mas olha a nossa carreira há 10 anos. A gente não sabia que a gente ia estar aqui. Porque não existia. Exato. E aí, ele chegou pra mim e falou, é muito difícil, porque a gente não consegue trazer pro ensino formal também, por exemplo, um baita gestor de tráfego. Você não consegue trazer ele pra ser professor de uma disciplina, muitas vezes, primeiro, porque ele não vai ser um professor que vai ficar lá. Às vezes ele não tem o tempo, às vezes ele tá fazendo outra coisa. Segundo, que mesmo que seja um professor de pós, uma coisa que vai entregar, sabe, um curso gravado, coisa e tal, de uma disciplina só e tal, a pessoa tem que ter mestrado e a grande maioria não tem. É. Então é difícil você pegar alguém que tenha uma educação formal, tenha um mestrado e ainda seja muito bom numa profissão do futuro que não exige isso. Exato. Então, esse é um paradoxo ali que a gente tá vivendo ali. Logo, você fazendo um mestrado estará anos-luz à frente de muita gente. Mas eu vou morrer no caminho, mas tudo bem. Eu fiz mestrado, não tinha filho, era muito mais jovem e é puxado, é pegado. É. Mas eu acho que tu é muito organizada, tu é genial e vai dar certo. Quanto vai dar certo. tempo foi o teu 2 mestrado? anos. 2 2 anos. né? anos. 2 anos. Mas também cada área é uma área, cada pesquisa é uma Mas eu vi que tem como fazer o mestrado bastante online, assim. Na minha época, não tinha, assim. Ah, eu fiz vi. presencial, eu fiz em 2012. Aí depois eu fiz doutorado. Aí sim, o doutorado foi pegado. Aí sim, eu tive que abdicar de muitas coisas. Eu não faria um doutorado agora. E obrigada. Foi muito bom enquanto durou. Tenho meu título, aprendi muito. Mas assim, um outro Se eu doutorado tivesse um não. doutorado, eu ainda vou ter, mas se eu tivesse um doutorado, eu ia falar, primeiramente, alguém que me xingasse, primeiramente me chama. doutora. Primeiramente você me chama de doutora, aí a gente continua a conversa. Pois é, aprendi muito, assim, e me trouxe esse cuidado com como eu me comunico, com como eu falo, porque, gente, quanto mais você estuda, mais você entende a sua pequenez nesse mundo, e que a sua ideia pode ser genial, mas talvez alguém teve uma ideia antes, igual a sua. Então, assim, eu acho que a gente traz esse cuidado a mais, né?